Olá, sou Adelo da Malita e estou gravando este pequeno vídeo para poder comentar um assunto que eu vi ontem no Facebook, uma publicação que dizia assim: é possível manter a sua fé sem frequentar a igreja? Ah, Esta publicação teve muitos comentários. Alguns comentários diziam que ah, não é possível porque é lá na igreja onde aprendemos a palavra do Senhor, não é lá na igreja onde nos ajudamos a crescer espiritualmente, é lá na igreja ah, onde vivemos ou aprendemos a viver em comunhão. E outros comentários dizem que sim, é possível porque eu estando em casa, praticando as boas obras, sem necessariamente que eu vá à igreja, é possível manter a fé em Cristo. Basta que eu pratique as boas obras. E também outras pessoas dizem que eu mesmo sou a própria igreja. Então, não é necessário que eu vá à igreja porque eu sou igreja. Bom, eu tenho ah, um mini comentário, mas sim este comentário está baseado mesmo na Bíblia. Mateus 16:18 diz assim: Tu és Pedro, e com esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. De quem essas palavras? São de Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos e houve pessoas que duvidavam de Jesus. Algumas pessoas diziam que Jesus era o profeta, outras pessoas diziam que Jesus era o profeta Jeremias, outras pessoas Jesus era o profeta Elias, outras pessoas diziam que Jesus era o profeta João Batista. Então, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem eu sou? E Pedro mesmo responde dizendo que o Senhor é o Messias, o Cristo. Então Jesus vai falar para Pedro: bem-aventurado a você, Pedro, porque essas palavras não vêm de si, não vêm do seu coração, mas sim vêm do Pai que está nos céus. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Então, Jesus estava falando isto. E nesta passagem aqui, encontramos 4 pontos principais. Primeiro ponto é Cristo como a pedra fundamental da igreja. Quando fala que tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus estava se referindo a ele. Então, a pedra fundamental da igreja é Cristo. Construirei. A palavra construirei significa que Cristo iria construir, ou a igreja foi construída por Cristo. Então, o segundo ponto aqui é Cristo como a pessoa que constrói a igreja. Cristo como o edificador da igreja. O terceiro ponto é quando Cristo fala a minha igreja. Nós encontramos que o terceiro ponto é que Cristo como dono da igreja, ou Cristo é o dono da igreja. Quando fala a minha igreja, significa que a igreja era de quem? Ou seria de quem? De Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se não prevalecerão sobre ela, significa que o Cristo protegeria a igreja. Então encontramos Cristo como o protetor da igreja. Então, os 4 pontos são: Cristo é a pedra fundamental da igreja, Cristo é o edificador da igreja, Cristo é o dono da igreja e Cristo é o protetor da igreja. Para onde eu quero chegar com este meu comentário? Bom, primeiro é definir o que é igreja.
Bom, igreja, a palavra igreja vem da palavra eclésia, do grego, que significa assembleia, congregação ou povo chamado. Então, igreja é um povo chamado, este povo que crê em Jesus Cristo e que segue os seus ensinamentos. Então, nós encontramos aqui um povo chamado, igreja como um povo chamado para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus. Agora, é possível manter a sua fé sem frequentar a igreja, sabendo que o dono da igreja é Cristo? Sabendo que a igreja são pessoas que foram chamadas para seguir a Jesus? Para mim, não é possível. Por quê? Porque o dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. E a igreja são pessoas que seguem a Cristo. Então, é possível manter a sua fé sem frequentar a igreja? Vamos ver o que Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios, no seu capítulo 12. Ele vai falar exatamente sobre a igreja. Então, ele vai comparar a igreja como um corpo de... Ele vai dizer, um corpo humano constitui muitos membros. Estão lá braços, olhos, nariz, orelha, pernas. Esses são membros do corpo. Assim como a igreja. A igreja é um corpo onde tem muitos membros. Onde tem muitos membros. Portanto, eu não sou igreja, mas sim sou membro da igreja. Porque eu sozinho não posso confirmar que sou igreja. É a mesma coisa nariz. Nariz só não pode dizer que eu sou corpo humano, mas sim é membro do corpo humano. E também o nariz não pode dizer que eu necessito de olho ou não necessito da boca. Não. O que quer dizer que eu, como membro da igreja, também preciso de outras pessoas. Necessito de outras pessoas e quando nos reunirmos é aí onde nós vamos ser igreja. Então, igreja é o corpo de Cristo. Quando nós formos a ler mesmo essa carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos perceber que igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Porque Ele é dono da igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é a pessoa que construiu a igreja. Para mim, não é possível eu manter a minha fé sem que eu frequente a igreja, porque a igreja é de Cristo. Se eu sou seguidor de Cristo, tenho que pertencer à igreja. Tenho que frequentar a igreja. Tenho que frequentar a igreja. Então, eu quero perguntar para você, é possível manter a sua fé sem frequentar a igreja? Ou não? Obrigado.